Bom dia a todos, a paz do Senhor. Mais uma vez estamos aqui para uma breve meditação da Palavra de Deus. Pastor Edson Torres, a Demissão, Canadá, projeto Restaurando Vidas. Estamos aqui na 1871 da Weston Road, em Toronto, Canadá. E nesta manhã de quinta-feira, eu gostaria de te convidar para nós meditarmos aqui no livro do Apocalipse, no capítulo de número 2, no versículo de número 4 e 5, que diz assim: Tenho, porém, contra ti que deixaste o primeiro amor. Lembra-te de onde caíste, arrepende-te e pratica as primeiras obras. Se não te arrependeres, brevemente virei a ti e removerei do seu lugar o teu candeeiro, se não te arrependeres. Essa palavra, ela foi escrita por João quando ele estava ali na ilha de Patmos. João, já um homem de idade, um idoso, e vivendo naquele lugar, abandonado ali, como se fosse uma prisão. E ele então recebe a revelação de Jesus Cristo, e o Senhor começa a falar com ele sobre 7 igrejas da Ásia Menor, região atual da Turquia, e manda que ele comece a escrever. E então ele vai escrevendo para estas 7 igrejas, cada uma com uma característica diferenciada, com qualidades, com defeitos. E no capítulo de número 2, ele começa falando à igreja de Éfeso. E aí então ele começa fazendo elogios a esta igreja, e no verso de número 4, ele diz que ele tem algo contra ela. Quando nós vemos que Deus, ele nos repreende de alguma maneira, a palavra vem para tocar em alguma coisa que há em nossa vida, precisamos entender que a vontade de Deus é a nossa santificação, é a nossa melhoria. Quando a repreensão vem, ela vem para nos tornar melhores. Vivemos dias em que as pessoas não querem muitas vezes ouvir uma palavra que vai em desacordo com aquilo que elas querem. Muitas pessoas hoje procuram as igrejas somente para ouvir aquilo que lhes agradam. Se muitas vezes o pastor começar a pregar o que está na Bíblia, elas abandonam a igreja, não concordam, porque a dureza dos corações não permite mais que as pessoas aceitem a repreensão. E a repreensão, ela é boa, o ensino. Nós somos corrigidos pelos nossos pais quando crianças, para nos tornarmos pessoas melhores. E aqui o Senhor está falando com esta igreja, e veja que ele inicia com elogios, ou seja, não é todo mal, não, todos nós temos nossos pontos positivos, mas sempre como seres humanos precisamos melhorar em alguma coisa. E a esta igreja, o Senhor, ele diz assim, que ele tinha algo contra eles porque eles tinham abandonado o primeiro amor. A nossa vida cristã, ela precisa ter uma constância. Nós vemos dias em que as pessoas estão desanimando, estão parando. Muitos vivem um cristianismo nominal, aonde vão para a igreja somente para cumprir tabela, ou muitos nem mesmo vão mais à igreja, nem mesmo muitas pessoas que se dizem cristão, a maioria, jamais leram um livro completo da Bíblia. Nós precisamos entender que ser um cristão, nós precisamos praticar o cristianismo. Precisamos procurar imitar a Jesus Cristo, assim como Paulo ensinou. E aqui ele diz que eles deixaram o primeiro amor, aquele desejo, aquela vontade de servir a Deus. E então ele continua dizendo no verso de número 5, lembra-te de onde caíste. Nós precisamos nos lembrar quando foi que a nossa vida mudou. Quando foi que nós deixamos de praticar aquilo que praticávamos. Quando foi que a nossa vida, a dificuldade foi tanta que agora não dá mais para servir a Deus, agora não dá mais para ir no culto, agora não dá mais para ler a Bíblia, agora não dá mais para ajudar alguém. Quando foi que mudou? Geralmente, quando a nossa vida melhorou em alguns aspectos. Muitas vezes nós vemos pessoas que não tinham um carro. A partir do momento que passa a ter um carro, já não tem mais tempo para ir para a igreja. Pessoas que têm dificuldade em diversas áreas, estão no vício, estão em situações, e a partir do momento que
têm um encontro com Cristo, que são libertos, são transformados, conseguem um bom emprego, começam a viver uma nova vida e depois de algum tempo já não tem mais tempo para Jesus, já não tem mais tempo para servir a Deus. E aqui, então ele diz, lembra-te de onde caíste. O que foi que aconteceu na sua vida que fez você mudar, que fez você parar? Lembra-te de como você era, como você servia a Deus. E talvez você que ainda não serve ao Senhor, nós também estamos vivendo numa situação de estarmos caídos. Precisamos nos lembrar do nosso Criador, nos lembrar daquele que nos fez e então voltarmos a servir a Ele. Diz assim, lembra-se de onde caíste e pratique as primeiras obras. Volte a praticar aquilo que você praticava, ou se você nunca praticou, o Senhor está te chamando nesta manhã para iniciar uma nova história, uma nova vida com Ele. E começar a praticar coisas que realmente elas trazem frutos. E Ele diz aqui, arrepende-te. O arrependimento é algo fundamental em nossas vidas. Jesus pregou o arrependimento. João Batista pregou o arrependimento. É importante nós olharmos para nós mesmos, entendermos que talvez nós não somos mais a mesma pessoa, que nós mudamos no casamento, mudamos na nossa vida na igreja, mudamos nosso relacionamento com as pessoas, não somos mais o mesmo. E precisamos olhar para dentro de nós mesmos e então procurar nos arrependermos e pedir a misericórdia de Deus e pedir que o Espírito Santo de Deus, ele nos ajude a voltar a fazer aquilo que não fazemos mais. Voltar a amar, voltar a servir a Deus, voltar a buscar a sua presença e principalmente voltar a ser um cristão praticante, andar na presença do Senhor. Nessa quinta-feira, que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua casa. Eu estou lembrando da onde muitas vezes eu caio e eu me arrependo de todas as vezes para que eu possa voltar a praticar as primeiras obras. E depois o Senhor ele vem e ele diz que há sim uma retribuição. Se eu não tomar uma atitude, se eu não mudar, ele diz que viria. E então ele fala assim, brevemente virei a ti e removerei do seu lugar o teu candeeiro, se não te arrependeste. O candeeiro era aquilo que trazia a luz, era o que iluminava. E o Senhor está dizendo que ele removeria. E no capítulo 1, versículo 20, ele diz que o candeeiro eram as próprias igrejas. Ou seja, ele removeria deles aquilo que eles tinham de mais precioso. Que Deus abençoe a sua vida. Medite nesta palavra e tenha um bom dia em nome de Jesus.